Bora lá. O ataque mais bizarro do Japão. Starks. Gustavo Pinheiro. Na manhã do dia 20 de março de 95, algo muito estranho começou a acontecer nos vagões de metrô do Japão. Uma a uma, as pessoas simplesmente começaram a perder a consciência desmaiando no chão do metrô, muitas delas já sem vida. Aqueles que estavam ao redor e não perderam a consciência começaram a se desesperar e o lugar virou um verdadeiro cenário de filme de terror, como se houvesse uma espécie de infecção zumbi se espalhando pelo ar. Mas a verdade era muito pior, eles estavam presos em uma câmara de gás improvisada e foram vítimas de um dos ataques mais surreais da história moderna. No vídeo de hoje eu vou contar a história do ataque do gás sarin ao metrô de Tóquio e como ele foi planejado por um homem com centenas de seguidores dispostos a destruir o mundo por ele caso fosse preciso. Por volta das 7h30 da manhã do dia 20 de março de 95, 5 homens diferentes embarcaram em 5 linhas de metrô de Tóquio carregando a mesma coisa, um pacote embrulhado em um jornal e escondido dentro de um saco plástico. Por fora só parecia um recipiente qualquer, mas por dentro havia quase 1 litro de gás sarin líquido. Caso você não saiba, o gás sarin é uma substância tóxica descoberta na Alemanha nazista e é usada até hoje como arma química de destruição em massa, já que bastam 10 minutos de exposição para matar milhares de pessoas ao mesmo tempo. O plano era que quando os homens chegassem perto da estação final, cada um usaria a ponta de um guarda-chuva afiado para perfurar o pacote e liberar o gás no chão do vagão. Depois disso, eles desciam do trem como se nada tivesse acontecido e entravam num carro que os levaria para um local longe dali. O gás liberado no chão do vagão começou a rodar aos poucos e em menos de 2 horas Tóquio tinha se transformado num pesadelo. Mais de 6.000 pessoas foram parar no hospital e 13 já haviam morrido. Depois de uma análise nas câmeras de segurança, as autoridades rapidamente descobriram que os homens dos vagões eram membros da seita Aum Shirinkyo, e é aí que começa a parte complicada da história. Tudo começou com um homem chamado Shizuo Matsumoto, que anos depois mudaria o seu nome para Shoko Asahara. Shoko nasceu em 55 numa família pobre da região de Kumamoto, no Japão. Por causa de um problema genético, ele nasceu cego de um olho e com visão parcial de outro. Por isso ele passou a infância em uma escola para crianças com deficiência visual. Lá ele percebeu que tinha mais vantagens que outros alunos por conseguir enxergar com um olho, e usava o pouco da visão que tinha para manipular os colegas, fazendo bullying e até obrigando as crianças a brigarem entre si em troca de favores. Na fase adulta, ele começou a vender poções falsas como se elas fossem milagrosas e por causa disso ele foi acusado de fraude e preso por um curto período de tempo. Ele saiu da prisão indignado, dizendo que a sociedade japonesa iria pagar por tudo que ele sofreu e se as autoridades soubessem o que ele estava planejando fazer, não teriam permitido com que ele ficasse solto de jeito nenhum. Foi nesse momento que Shoko teve uma virada na sua vida. Ele passou a estudar religiões orientais, filosofia indiana, budismo, yoga e ideias místicas sobre salvação espiritual. Acontece que ao invés de estudar isso para poder praticar, ele resolveu criar sua própria religião, misturando várias crenças diferentes com suas próprias ideias malucas. Nascia então Aum Shiriinko, que em português significa algo como verdade suprema. Ele era uma mistura do budismo, do hinduísmo, Os caras com máscara. o que em português significa algo como eles com máscara. Era o... Ai, meu Deus, como é o nome do anime? Mob, isso, de Mob, era tipo isso, né, o culto usava máscara e tal. Que em português significa algo como verdade suprema. Ele era uma mistura do budismo, Fica bando de filha da puta. do hinduísmo e conceitos do cristianismo, como o fim dos tempos e a vinda de um messias, além de teorias da conspiração e até ficção científica. Resumidamente, a religião pregava que o mundo estava tomado pelo karma ruim e iria acabar em breve num conflito final entre grandes potências com o uso de armas nucleares. E a única maneira de salvar a alma dessas pessoas era livrar elas desse karma antes que o mundo fosse destruído. E para fazer isso, Shoko Asahara era o grande escolhido, uma espécie de messias que tinha a missão de conduzir os puros para uma nova era de luz e levá-lo eles para um paraíso chamado Shambhala. Mas para que isso acontecesse seria necessário acelerar o fim do mundo, ou seja, causar uma grande destruição para que só os escolhidos pudessem sobreviver e repovoar o mundo. Asahara dizia que havia recebido visões de uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia, o que resultaria no Japão sendo destruído por armas nucleares, e supostamente eles seriam os únicos capazes de evitar isso. A seita começou a focar bastante em pessoas que se sentiam deslocadas da sociedade, dando a elas uma sensação de que eram únicas, uma atenção que talvez nunca tivessem recebido antes. Aos poucos começaram a chegar... Padrão de seita, né? Padrão de seita. Pegar o pessoal que é mais sozinho e tal. É padrão. É muito doido como seita funciona, né? Tipo, a mente da pessoa realmente acredita naquilo, coisas que é mentira. E você ainda acredita, ainda teima que é verdade. É loucura, é loucura. E chegar a fazer coisas mais loucas ainda. Nossa, nossa.
estudantes de elite e até cientistas, médicos e lavagem engenheiros que cerebral queriam mesmo. entrar pro Aum Shirin. Percebendo isso, Shoko começou a criar ministérios internos, como o Ministério da Saúde, da Segurança, da Ciência, das Relações Internacionais e tudo mais dentro da seita. Cada ministério era comandado por um dos seus seguidores mais fiéis que tivesse alguma formação técnica avançada, como médicos, químicos e físicos, e ele também dividia os membros por hierarquia espiritual. Quanto mais próximo de Asahara, mais evoluído o membro era considerado. No começo a seita parecia inofensiva, eram apenas retiros espirituais, aulas de meditação, livros de autoajuda, mas aos poucos a coisa foi escalando. Quem quisesse realmente evoluir dentro da organização precisava abandonar a família, o trabalho e todos os bens materiais para morar com o grupo em centros isolados, sem contato com o mundo exterior. No meio de tudo isso, eles ainda usavam muitos alucinógenos como LSD, o que supostamente seria para expandir esses horizontes e te libertar do karma Expandir ruim os que assolava o horizontes. mundo. Só que como Shoko conseguiu atrair muitas pessoas das elites, ele começou também a tirar o dinheiro delas, sob o argumento de que era porque aquilo não serviria mais e ele usaria para construir novos centros pro culto. E de fato ele conseguiu tirar tanto Nossa, dinheiro que ai, transformou o engraçado. culto num verdadeiro império. Eles tinham sedes espalhadas pelo Japão, fazendas na Austrália, empresas de fachada em vários países e um laboratório equipado capaz de produzir armas químicas, que foi o que mais tarde Nossa. permitiu com que eles fizessem o Gassarim pro atentado. Foi aí que a história começou a ficar perigosa porque, a partir daquele momento, um homem lunático tinha um verdadeiro exército nas mãos e dinheiro suficiente para fazer o que quisesse. Com o crescimento da organização, também cresceu o medo de que alguém pudesse vazar os planos do apocalipse. Para evitar que isso acontecesse, Shoko criou um sistema de punição interno para manter as pessoas sob controle, e se o membro pensasse em sair ou demonstrasse dúvidas, ele era considerado um traidor. Os ditos traidores eram levados para o hospital da seita, onde eram drogados com substâncias psicoativas e submetidos a sessões de tortura, como choques elétricos, afogamentos e privações sensoriais. Alguns morriam ali mesmo e outros voltavam traumatizados e convencidos a nunca mais saírem da linha. A situação saiu de controle e virou de conhecimento público em 89, quando o advogado Tsutsumi Sakamoto, que investigava a seita e representava ex-membros em um processo, foi assassinado junto com a esposa e o filho pequeno. O crime só seria solucionado anos depois e mostraria pro mundo que a seita do apocalipse estava disposta a eliminar qualquer um que ficasse no seu caminho. Shoko já havia deixado claro pros seguidores que o seu plano era matar o máximo de pessoas possíveis usando o Gassarim, mas também alertou que tudo precisava ser executado aos poucos. Para não levantar suspeitas sobre sua localização, ele comprava quantidades pequenas de materiais químicos para fabricar o gás aos poucos no laboratório sem que isso alertasse nenhuma autoridade. Vale lembrar que muitos desses materiais eram proibidos, mas Shoko tinha diversos cientistas e bioquímicos dentro da seita que toparam se infiltrar para conseguir o que eles precisassem. Segundo os cálculos, tudo ficaria pronto um pouco antes dos anos 2000, mas eles foram obrigados a agir rápido porque em 95 a polícia japonesa começou a coletar amostras do solo ao redor da sede escondida do grupo e eles começaram a encontrar traços de substâncias usadas na fabricação de sarin. O plano original era pulverizar o sarin de forma aérea usando vans com dispositivos de vaporização ou até mesmo jogando em cima de prédios com o objetivo de infectar ali a cidade inteira, mas como eles estavam próximos a serem pegos, eles tiveram que improvisar. Antes de colocar o plano em ação, eles decidiram colocar o gás sarin em dutos de ventilação do prédio de advogados que estavam investigando a seita. Só que o vento acabou espalhando esse gás pela região e acabou atingindo outro prédio, e dia seguinte saiu a notícia que 3 pessoas desse prédio morreram, comprovando que o gás sarin deles funcionava. No dia 17 de janeiro de 95, 2 meses antes do ataque, o Japão foi atingido por um terremoto devastador que matou mais de 6 mil pessoas, e para muitos seguidores da seita que estavam em dúvidas, aquele era o sinal que as previsões de Shoko sobre o fim do mundo eram reais. É aquilo, para quem quer enxergar um sinal, qualquer coisa vai ser o suficiente. A nova missão de espalhar o gás do metrô foi entregue a um dos líderes da seita, que convocou um pequeno grupo de elite formado por um ex-médico renomado, um engenheiro eletrônico, um físico e um dos membros mais devotos da seita. Cada agente ficou responsável por uma linha. Como é que pode, hein? Um monte de gente que era pra não entrar nessas coisas, né? Teoricamente estudada e tal. E aí as coisas. Tá vendo aí? Que nem sempre o estudar quer dizer algo, quer dizer que tem uma mente forte pra não pensar nesse tipo de coisa. É complicado. Ou seja, não era só o pessoal que era excluído, né? Também tinha os outros. Sabedoria diferente de inteligência. Estudar os caras tem um papel e certamente ele ganhava algo. O pessoal os líderes, eu acho que eles eram meio maluco também, entendeu?
de metrô em um horário e o plano era liberar o Gassarim entre as 7h30 e as 8, momento de maior movimento no metrô. Como eu falei no início, 13 pessoas morreram e mais de 6 mil foram parar no hospital. Nos vagões, o terror se instaurou quando os passageiros caíam espumando pela boca e levou cerca de 2 horas até que os hospitais identificassem o gás usado para poder buscar toneladas de antídoto. Na manhã do dia 22 de março, a polícia já havia identificado o envolvimento da seita e não demorou para que eles ligassem o uso do gás ao solo contaminado que eles haviam encontrado nos arredores da sede. Então nesse dia, mais de 2.000 agentes invadiram simultaneamente dezenas de locais ligados à seita, e aquele era o maior cerco policial da história do Japão até o momento. E nas semanas seguintes, mais de 150 membros da seita foram presos. Entre eles estavam os responsáveis pela produção do Gassarim, os líderes dos departamentos da seita e até mesmo os homens que mataram o advogado e sua família e estavam foragidos até o momento. Só que não havia nenhum sinal de Shoko Asahara e as autoridades estavam tentando descobrir para onde ele havia fugido. Eles mapearam centenas de possíveis localizações e depois de 2 meses de busca descobriram que Shoko estava muito mais perto do que eles imaginavam. Asahara havia construído uma parede falsa dentro de um dos quartos do prédio da seita e estava escondido lá esperando as buscas acabarem. Ele foi encontrado coberto por urina, fezes e lixo, já que praticamente nunca podia deixar o compartimento por medo de acabar sendo preso. Shoko Asahara foi julgado por 13 acusações de homicídio e o processo se arrastou por mais de 10 anos, já que além dos passageiros dos vagões, ele ainda tinha sido acusado pelas execuções de vários ex-membros da seita e pessoas que tinham tentado fugir. Em 2004 ele foi condenado à pena de morte por enforcamento, mas seus advogados recorreram, alegando que ele não estava em condições mentais de ser executado. O processo da apelação terminou em 2006 e Shoko foi condenado a uma pena de morte pelos seus crimes. No dia 6 de julho de 2018, o governo japonês executou Shoko Asahara e outros 6 membros de alto escalão da seita, vindo a executar ainda outros 6 na manhã seguinte, totalizando 13 execuções pelas 13 mortes no metrô. Depois do acontecido, o Japão estabeleceu leis muito mais rígidas sobre grupos religiosos com fins econômicos ou ideológicos, e o ataque do Gassarim ainda é usado hoje como exemplo do que pode acontecer através da manipulação pela fé. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre canais abandonados no YouTube pelos mais diversos motivos. Deixa o joinha aí se vocês curtiram o vídeo, e é isso. Tomem cuidado com seitas. De qual seita? Religiosas ou de outros tipos de coisa. É foda, é foda. Tem algum caso assim de seita religiosa no Brasil que foi muito doido assim, tipo, deu coisa loucuras? Tem vários?